Bom dia, boa tarde, boa noite, família atômica, a família mais amada, acelerada e atomizada do Brasil. Vocês estão bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atomcast, o podcast da família atômica, onde nós recebemos pessoas extraordinárias que contam histórias extraordinárias. Aqui, no Atomcast, nós acreditamos que todas as pessoas, sem exceção, têm um tesouro guardado dentro de si. E quando nós compartilhamos esse tesouro, nós crescemos, aprendemos e nos tornamos pessoas mais interessantes e pessoas mais suscetíveis a alcançarmos o sucesso em todas as áreas da nossa vida. E hoje é um prazer incomensurável receber aqui o meu irmãozinho José Vicente. E aqui no Atomcast nós temos o hábito de não apresentarmos os nossos convidados. Nós deixamos os nossos convidados se apresentarem. Então, Zé Vicente, suas credenciais, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Me chamo José Vicente, tenho 29 anos, marido, pai, engenheiro, criador do método Viver, mentor e sedento por conhecimento. Acredito que isso é o que mais me descreve. Eu tenho uma sede por conhecimento, por aprender, e isso começou desde cedo, desde a minha infância. Então, hoje, eu me descrevo como sedento por conhecimento. E é um prazer estar aqui hoje com você. Prazer é todo nosso, Zé Vicente. Seja muito bem-vindo, seu irmãozinho de coração. Tenho um carinho, uma estima muito grande por você. Você é um dos meus braços direitos, aqui na Atom. Exato. E é um prazer estar tendo esse bate-papo gostoso aqui com você. Nem digo entrevistá-lo, mas ter um bate-papo gostoso com você. Fala um pouco para nós, então, do método Viver. Eu mesmo quero conhecer. O método Viver foi desenvolvido há um tempo. Foi através da minha história. Começou quando eu tinha aproximadamente 6 anos ali, naquela questão de sempre querer aprender, como eu disse. Lembro de uma história quando minha mãe me levava para a escola, até naqueles dias mais chuvosos, não tínhamos carro, não tinha uma condução para ir, ela me carregava no colo e me levava até a escola para que eu não chegasse molhado. Então, naquele momento, eu tive uma visão onde eu precisava fazer alguma coisa para agregar ao mundo. Daí, então, veio o método Viver. O Viver, ele traz ali como uma premissa, uma base, do VVR, que é visão, valores e resiliência. Acredito eu que você pode alcançar qualquer coisa na sua vida. Basta você acreditar. E o grande primeiro passo para isso acontecer, acredito que é a visão. É você fechar os olhos e se imaginar na onde você quer, o que você quer, tentar já ter uma vivência. Um tempo atrás eu escutei uma frase muito legal, que primeiro precisa ser para depois ter. Então você já precisa acreditar naquilo que você quer. Então eu gosto muito da questão da visão. Por isso que no Viver, a base é uma pirâmide, porque independente do lado que a gente lançar um triângulo, ele sempre ficará de pé. Então a gente coloca no topo da pirâmide o primeiro V, que é o visão. Na base da pirâmide, a gente coloca o segundo V, que é valores. Muitas das vezes a gente precisa evoluir, mas dentro de nós mesmos existe crenças, princípios, limitações, e muitas das vezes essas coisas podem nos prender, mas também elas podem nos transformar. É uma questão que eu sempre gosto de abordar, quais são os seus valores? Eles estão bem definidos? Porque os valores definem realmente quem você é, aonde você quer chegar. Então, juntando a visão, você se imagina lá, tendo seus valores, você sabe quem você é. E tem um ponto que eu gosto muito, que é o R, que é a outra base da pirâmide, que é a resiliência. Muitas das vezes, a gente precisa saber contornar algumas situações que são colocadas, e são esses contornos que está a grande virada de chave, está a transformação.
essa é a grande base do viver. E tem o meio da pirâmide, que é o I e o E, que quando a gente descreve todas as letras, fica o viver. O I e o E são experiências inefáveis. Através de vivências, através das coisas que você realiza, as suas experiências elas se tornam tão brutas e tão belas que não vai existir palavras para descrever isso. Então daí surgiu o grande método viver. Isso aconteceu lá atrás, na minha época de criança ainda, e hoje ficou tão claro o porquê tinha que ser viver, porque a gente tem que aproveitar o dia, aproveitar o presente. Temos que imaginar o futuro, temos que ser antes de ter, realmente. Só que a gente também tem que lembrar que temos que viver. E através do viver, a gente tem essas experiências inefáveis. Daí então surgiu o grande método viver. Que orgulho do meu pupilo! Fala uma coisa para mim, Zé. Dessas experiências inefáveis, né, que estão no centro ali da pirâmide do método viver, conta uma experiência inefável que você teve na sua vida, que ainda não dá para você descrever porque é indescritível, mas algo que é de tirar o fôlego, inefável. Foi quando eu fui procurar um estágio. Eu cheguei na entrevista lá e diante das outras pessoas, eu era talvez o menos capacitado para a vaga. E tinha um cara lá e esse cara acreditou em mim. Aí eu fiquei imaginando, como assim? Qual que foi o critério para esse cara me escolher? Esse cara é doido, né? Esse cara, eu falei, esse cara é doido, não é possível. Como que ele me escolheu diante da capacidade técnica que eu tinha? Por que ele não escolheu o outro que às vezes tinha uma capacidade maior que a minha? E ele falou para mim, me olhou nos olhos e disse, você é o único que demonstrou que queria fazer a diferença. Eu era um cara, né, que desde os 13 anos eu trabalhei em oficina, trabalhei em obras e sempre tive essa vontade de querer mais, né? Porque eu acredito que a gente está em constante evolução. E eu sabia que eu precisava dar um passo ali adiante da minha vida profissional, então eu comecei a procurar o estágio. E esse cara, ele falou assim, ó, diante de toda a sua história, você demonstrou que você queria fazer a diferença, que você queria trabalhar. Os outros só queriam uma vaga de estágio, você não, você queria a diferença. E naquele momento, deu uma virada de chave que eu falei assim, cara, como que eu descrevo isso? Para e pensa, você, diante dos outros, tinha uma capacidade técnica menor, mas o cara, diante das suas histórias, da sua experiência, ele falou, você é o cara que vai fazer a diferença dentro da equipe. Não tem como eu descrever isso. Não tem um sentimento, é gratidão. Então, é inefável. É inefável, é inefável. Eu olhei assim e pensei, poxa, cara, eu trabalhei na oficina, eu sabia mexer no computador. Vou ser bem sincero. Mas o cara me escolheu pelas minhas experiências. Então, quando às vezes a gente fica assim, eu trabalho em um lugar, eu trabalho em outro, a pessoa se sente inferiorizada, toma cuidado, porque são esses momentos que vão descrever a sua história, que lá na frente será uma história de superação, uma história bonita de ser falada, uma história inefável, que não pode ser descrita, não vai existir palavra para colocar ali, essa história é A, essa história é B, não vai ter como. Então, uma grande experiência inefável foi essa na minha vida. E aí, por que essa? Porque o que aconteceu após essa experiência, transformou a minha vida. Né? Eu comecei como estagiário, aí virei o auxiliar, virei assistente, técnico, gerente, tudo graças a uma pessoa que ele viu uma coisa, ele viu que eu queria fazer a diferença. Então, essa foi uma grande virada de chave, essa é uma experiência que eu gosto muito, é uma experiência que transformou a minha vida. E é legal que eu entendo exatamente assim, a gente tem a mania de achar que nós sempre somos menos capacitados de cada situação que a gente entra na vida.
A gente tem uma síndrome de nos acharmos inferiores às pessoas. Então a gente já chega no lugar e achando, e quando a gente entende que não é assim, que todo mundo está jogando o mesmo jogo, que a gente também tem valores, que a gente também tem algo a entregar, quando essa ficha cai, o jogo muda completamente, né? E Exato. hoje, como que você vê isso? Você se vê como menos capacitado ou você entende que hoje você tem muito para dar também? Hoje eu me sinto preparado. Aí fala assim, nossa, então como que foi essa preparação? Eu me sinto preparado a aprender cada dia mais. Então hoje eu não vejo os meus desafios como menos capacitado. Hoje eu vejo meu desafio em alguns graus ali que eu falo assim, isso eu sei e posso melhorar. Isso aqui eu estou aprendendo ainda. Eu gosto muito de usar a reminiscência, né? A teoria da reminiscência, onde fala que todo mundo, antes de nascer, sabe tudo. Mas durante uma passagem ali, a gente passa pelo vale do esquecimento e nascemos. É como se soubéssemos tudo, só precisamos Relembrar. descobrir. E como fazemos isso? Treinando. Então é passo, 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 passo. Eu acredito que hoje não é a questão menos capacitado. Eu não posso estar pronto ainda para determinada função, determinada tarefa. Mas eu sinto que eu estou preparado para aquilo, para aprender aquilo. Então hoje eu mudei um pouco esse viés que traz mais confiança, porque se a gente parar para analisar, a gente nunca vai se sentir preparado 100% para fazer alguma coisa. Mas é com os pequenos passos e através do primeiro passo que a gente começa a transformar isso. Então é assim que eu gosto de ver hoje. É uma coisa que eu sinto muita confiança ao realizar qualquer coisa. Eu acho que eu nunca estou preparado para nada, mas sempre estou pronto para aceitar o desafio Exato, de sair da inércia, dar o primeiro passo e no meio do caminho eu vou me preparando. Né? E exato, cada desafio que eu pego na minha vida, que eu ultrapasso na minha vida, eu vou somando habilidades e competências que me tornam mais apto para o próximo desafio, né? E assim a isso, gente vai crescendo de degrau em degrau. exato. Então, pegando até isso que um gancho disso, eu acredito que nenhuma vez aprendi com o senhor mesmo, aquela questão que quanto mais conhecimento o ser humano recebe, mais rápido ele fica. Porque uma ideia cria sinapse com a outra e aquilo transforma, potencializa a pessoa. Então eu sempre, depois que eu escutei isso, eu sempre gostei de fazer, assimilar uma coisa com a outra para que o meu processo de resposta, o meu processo de entender as coisas se tornaram muito mais rápidas depois disso. Então é essa grande questão também que eu vim adotando de um tempo Isso para cá. aconteceu comigo quando eu estava no quarto ano de direito. No primeiro ano de direito, eu via tudo muito estanque. Então você tinha direito civil, direito penal, direito constitucional, depois direito tributário. Então quando eu ia estudar direito tributário, eu desligava direito civil, desligava direito penal, desligava direito constitucional, estudava direito, aquele ramo do direito. Quando eu cheguei no quarto ano, eu entendi que direito é uma coisa só. E a gente divide em várias áreas simplesmente para fins didáticos, para ficar mais fácil. Mas quando você junta todas as áreas do conhecimento, e aí você faz mais sinapses, né, e você multiplica, e o crescimento é uma curva exponencial. E assim é com tudo na vida, né? Exato. Pegando até essa ideia, eu lembro do terceiro ano ali da faculdade, tinha alguns. Você se formou em engenharia. Me formei em engenharia, e no terceiro ano ali tinha alguns exames e tal. Eu cheguei e comecei a pensar por que estava pegando tanto exame e eu vi que faltava um pouco de dedicação também. Estipulei ali, né? Criei uma estratégia que eu falei, calma aí, como eu vou melhorar essa minha situação? Porque, poxa, eu ficava no meu final de semana curtindo, mas chegava no final do ano e ainda estava na faculdade fazendo exame. E se eu mudar essa estratégia, eu vou sair de férias antes? A questão é que às vezes a gente vai ter que pagar algum preço em algumas situações para obter alguns resultados que queremos. Eu lembro que eu escutava o professor e tal,
e eu sempre gostei bastante de conversar com as outras pessoas. Então eu sempre tentava entender o que o outro entendeu da matéria ou de algum assunto em específico. Nesse ponto, então eu terminava rápido, às vezes eu nem fazia a tarefa ali e tal, a atividade na sala e ficava nesse bate-papo. Quando chegava próximo da prova, eu lembrava tudo aquilo que os meus colegas falaram, eu criava ali um resumo da aula, tudo um dia antes, 2 dias antes da prova, eu escrevia tudo que eu lembrava da aula, com meus amigos comentaram, e ia fazer a prova. Quando eu comecei a adotar esse método, eu não peguei nem exame, saía de férias, coitado. 2, 3 meses de férias. Mas eu tive que matar algumas horas de sono para que isso fosse possível de alcançar. E no final a gente vê que tudo se encaixa ali, é que nem o senhor falou da questão do direito. No começo parece que é tudo dividido, mas no final é uma coisa só. É uma coisa que liga com aqui, liga com ali. E a gente adotando isso até na nossa vida profissional hoje, na Atom, tem coisa que eu aprendi na escola que eu aplico dentro da engenharia. E às vezes a gente lá na escola não consegue enxergar isso. E coisas que lá na escola a gente falava assim, eu nunca vou usar isso na minha vida, né? Para que eu vou usar trigonometria na minha vida? Exato, tá? Eu estava fazendo um projeto ali à mão, precisava um croquis, né? Fazer rápido e os projetistas estavam um pouco ocupados. Aí chamei um estagiário, a gente conversando, eu explicando para ele. Eu mostrei seno, cosseno e tangente, como calcular ali para poder fazer o projeto. Ele falou, cara, juro para você, eu aprendi isso na escola. Eu olhava e perguntava, aonde eu vou usar isso na vida? Por que eu tenho que aprender? E ali ele começou a aplicar e falou, cara, não é possível, meu. Eu pensei que eu nunca ia usar. E o cara estava usando. Então, às vezes, a gente está na escola e fala, pô, para que eu vou usar isso? E se você está na escola, comece a adotar isso. Às vezes a gente acha que não vai usar e passa alguns anos e a gente adota no próprio emprego, às vezes até na própria casa, com a família. Então, é muito legal isso. Eu vejo que a gente tem que fazer por Deus as coisas, né? Porque Deus, ele sempre vai nos honrar. Mas eu acho que uma coisa, é só te cortando aqui, mas não dava para deixar de falar, uma coisa que falta na escola é a questão da contextualização. Quando você está aprendendo um conceito novo e aquilo naquele momento está tendo uma aplicação prática que melhora a sua vida, você não esquece nunca mais. Então, por exemplo, você vai aprender sobre, sei lá, sobre juros compostos. Ao invés do professor de matemática ir lá na lousa, explicar, tal, por que ele não pega uma questão, bota uma nota de R$ 1.000 em cima da mesa, fala, pessoal, vamos fazer uma aplicação financeira na classe, e explica os juros compostos com base, aí daqui um ano aquele R$ 1.000 vai ser tanto. Eu acho que se os professores, você é professor também, né? Já foi professor. Se os professores contextualizassem, trouxessem para casos práticos do dia a dia das pessoas, questões que são abstratas, eu acho que a gente aprenderia melhor na escola, né? Concordo. Eu lembro de trigonometria, eu lembro do meu pai, uma vez que a gente foi... Eu era servente de pedreiro, meu pai é pedreiro, a gente foi assentar um batente de porta e não tinha esquadro. Meu pai esqueceu o esquadro. Meu pai falou, não, beleza. Pegou a linha, aí fez ali, né, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ele somou um cateto, somou outro cateto, falou, para estar a 90 graus o batente, tem que dar X aqui na hipotenusa. Aí ele esticou a linha e foi até dar o X. Na hora que deu o X, ele falou, está a 90 graus. Então, algo que eu aprendi no abstrato, que é o teorema de Pitágoras, e ficou na minha cabeça como uma coisa que eu achava que eu nunca ia utilizar. De repente, meu pai utilizou na vida prática ali e contextualizou. Aí nunca mais eu esqueci que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se os professores, né, eles adotassem o porquê a pessoa precisa aprender aquilo, os alunos teriam uma aderência muito maior. Quando eu fui professor, eu sempre adotei isso. Fui professor de administração em uma escola e eu tinha que ensinar eles PDCA. E sempre fui apaixonado ali por inovar e tal. Eu lembro de um livro chamado Scrum, que é até a base, né, da empresa Atom, usa ele, o Scrum. Naquele momento eu falei, cara, eu vou ensinar esses meninos
a fazerem PDCA com aviãozinho de papel. Legal. Então tem lá o planejar, fazer, verificar e agir. Eu fiz uma competição de aviãozinho de papel, e aí quem vencesse ali ia ganhar um prêmio, e mostrei para eles o quanto aquilo era importante. Porque, PDCA, legal. Onde eu vou usar o PDCA? PDCA dá para usar em tudo, até para fazer um churrasco na casa. Sem dúvida. Dá para você fazer o PDCA. E naquele momento eles entenderam. Então ali, 5S e tal, eles estavam no final da escola, pronto para o mercado de trabalho. E eles falaram, cara, como você consegue enquadrar, fazer um churrasco usando o PDCA? Cara, por incrível que pareça, esse final de semana, com o meu filho Noah, de 8 anos, a gente fez 2 experiências que eu estava explicando para ele o conceito de melhoria contínua e PDCA. Uma delas foi aviãozinho de papel e a outra nós fomos no supermercado fazer uma compra, algumas coisinhas que estava precisando. Aí quando voltamos do primeiro dia, no sábado, a gente percebeu que tinha esquecido algumas coisas. Eu falei, e aí, Noah, vamos girar o PDCA? O que nós vamos fazer para a comprinha de amanhã a gente não esquecer nada? Vamos fazer uma listinha, papai. Aí pegou papel, aí anotou o conceito de PDCA, né? Então, e faz a diferença, porque hoje é para fazer uma compra ali no mercado, amanhã, é para ele tocar uma empresa. Só para quem não sabe o que é PDCA, o PDCA é uma ferramenta simples de gestão que pode ser aplicado para tudo na vida. PDCA é planejar, fazer, checar ou verificar, como o Zé falou, e agir. Então eu vou fazer uma compra no supermercado. Primeiro eu planejo, eu faço uma listinha de papel. Aí depois eu executo, eu vou no supermercado e faço a compra. Aí depois eu checo, né, o que deu errado na compra, o que deu certo. E aí eu pego o que deu certo e torno prática para as próximas compras que eu vou fazer no supermercado. E aquilo que não funcionou, eu tiro para que não ocorra novamente o mesmo erro. Na próxima compra eu planejo de novo e assim eu vou sempre girando o PDCA, sempre na busca de uma melhoria contínua. Se é o aviãozinho de papel, cada aviãozinho que eu faço tem que ser um pouquinho melhor que o aviãozinho anterior. Certo, Zé? É isso que é o PDCA? Exato. Complementa esse... É isso, é você entender, né, o que pode melhorar. Saiu exatamente como você queria, como você planejou? Se não saiu, aí é o roda o PDCA. Aí é a questão do verificar para você poder agir. Aí numa próxima, cada vez que você roda o PDCA, o processo, o que seja, os seus resultados sempre vão melhorar. Porque você sempre vai encontrar, porque na vida tudo ou está crescendo ou está morrendo. Nada fica estagnado, ou né? é melhoria contínua ou é pioria contínua, né? Exato, não tem muito o que a gente mudar disso. E pegando até essa ideia do professor contextualizar as coisas, foi uma grande virada de chave também na pós-graduação. Quando eu estava realizando ali, esse rapaz que me cedeu fazer o estágio, né? Posso até falar o nome dele, né? Pode, o Eduardo. por favor, princípio da honra. É um cara, o Eduardo é um cara que me ajudou muito. Hoje eu, né, cheguei aonde eu estou, graças a ele, que me deu muito apoio. Sempre, em alguns momentos, me puxou pela mão. Você também. Muitas vezes pela orelha, né? Muitas vezes apertou a minha orelha também, e faz parte, porque ele entende a necessidade, ele não quer ficar fazendo os caprichos. E foram, às vezes, esses puxões, essas apertadas aí que me transformaram e melhoraram. Ele falou para eu começar a ler um livro, O Monge Executivo, e ali eu comecei a ler. Eu não tinha o hábito da leitura, eu não gostava de ler. E para quem me conhece hoje, acha que eu sou fascinado por leitura, eu gosto muito de ler. Comecei a ler ali, e em um dia o professor fez um questionamento na sala, qual que era a diferença entre poder e autoridade. E o começo do livro ali, ele traz essa ideia, né? Qual que é a diferença do poder e autoridade. E nessa ideia, eu, meio com vergonha, levantei a mão assim, mas também não levantei a ponto do professor me ver, porque eu também tinha vergonha de comunicar, de falar. E o professor olhou e me disse assim:
José, pode falar. Se tivesse um buraco ali, eu queria entrar dentro e sumir. E comecei a falar. Aí todo mundo ficou olhando para mim, o professor ficou olhando, meio de boca aberta, né? Falei, meu, o que está acontecendo? Será que eu falei errado e tal? Mas não é o conceito do livro? Daqui a pouco, 1 minuto de silêncio na sala, todo mundo começou a bater palma. Eu falei, nossa, faz sentido. Então, é contextualizando essas coisas que a gente vai vendo o progresso, porque senão fica muito vago. Eu vou aprender, mas vou aprender para quê? No que eu vou utilizar? Só vira obesidade mental, né? Exato. Aprender, né? Obter e não aplicar... É a mesma coisa que não aprender. Às vezes é até pior. Exato. Zé, uma coisa que chama muito a minha atenção, assim, que eu fiquei muito orgulhoso de saber isso aí, eu queria que você contasse para nós em detalhes. Eu já trabalhei contigo numa outra empresa, depois você foi não o primeiro, mas um dos primeiros a vir trabalhar comigo aqui na Atom. Num determinado momento, você se desligou-se da empresa e foi trabalhar numa multinacional. Exato. E depois você voltou para a Atom. Eu queria que você dissesse por que você voltou para a Atom, como que foi essa volta sua aqui para trabalhar conosco? Boa. Eu saí, né, da Atom ali, fiquei um tempo fazendo alguns projetos que eu tinha em mente ali. Só que fui dar aula, foi nesse tempo também, eu fui professor, que era um grande sonho, e fui para uma multinacional. Poxa, legal de se trabalhar também, né? Fiz bastante amizade, tive uma grande vivência lá, uma grande experiência. E um dia, conversando com o Eduardo, né? A gente marcou um almoço ali, e a gente conversando e tal, ele falando de como a Atom estava crescendo, e como a Atom evoluiu nos últimos tempos, e ele falando, poxa, seria legal se você votasse, né? E naquele momento que eu lembro das experiências. Por mais que eu tinha ficado um tempo fora da Atom, tive inúmeras experiências aqui dentro que, poxa, mudaram a minha vida. Mudaram. Se eu fui um bom professor na escola, é porque eu tive um grande conhecimento que eu adquiri dentro da Atom, que foram através do Eduardo, através do senhor. Se eu pude fazer a diferença na vida de 30 crianças, é porque atrás, né, de toda essa ideia, de todo esse conhecimento, vinham meus mentores, né? Quem são esses meus mentores? Ricardo, Eduardo, meu pai, que é o Júlio, minha mãe, Juliana. Então, vinha tudo isso. E quando surgiu a oportunidade de eu voltar para a Atom, uma empresa, diante do tamanho físico ela pode ser menor, mas diante do tamanho do coração da Atom, cara, a multinacional fica pequena. Ô, Zé, não fala assim que eu choro aqui ao vivo. O coração da Atom, a Atom, ela não é uma empresa onde... Cara, empresa precisa de resultado, precisa de lucro, e isso é visível. Mas a Atom, ela não trata a gente como funcionário, ela trata a gente... Ela nos chama de talento, né? Que já é uma grande diferença. Somos talentos aqui dentro, que cada um tem a sua diferença para somar, mas ela nos trata como família. A Atom nos colhe. Então, ela sabe qual é o nosso aniversário, ela sabe o nome dos nossos filhos. A Atom cuida da gente como um pai cuida de um filho. A Atom, ela tem um coração que, se eu pudesse descrever em uma palavra, eu descreveria um coração inefável. O Vini está falando aí que nesse quesito ele é prova viva também. A gente tenta ser inefável aqui. A gente, Zé, eu gosto de gente, mas eu gosto de dinheiro. Sim. Né? E não tem nada que traz mais resultados no negócio, mais resultados financeiros do negócio, do que cuidar bem de gente. Porque é gente que faz o teu negócio crescer ou é gente que faz o teu negócio morrer. Então, eu gosto também de gente, gosto e gosto muito. Mas eu gosto do resultado financeiro que as pessoas me trazem. Então, cuidar de pessoas, acolher pessoas, tratar bem pessoas,
pagar bem pessoas, dar benefício para as pessoas, traz um ROI, né, um retorno sobre o investimento muito grande para a empresa. Então, você empresário, né, invista nos seus talentos, nos seus colaboradores, nos seus funcionários, como você chama, porque isso, nem que não seja por amor, se for por amor, melhor ainda, mas se não for por amor, traz resultado financeiro. Nada traz mais retorno financeiro, não é comprando máquinas importadas, não é comprando matéria-prima importada, não é trazendo as melhores consultorias, é cuidando bem do bem mais valioso que você tem, que são os CPFs, que são os talentos, que são as pessoas que fazem acontecer o dia a dia da empresa. Você não toma café com CNPJ, você não vai na sala de um CNPJ, você vai na sala de um CPF, você toma café com CPF. Então valorize as pessoas, cuide das pessoas. E se você amá-las, melhor ainda. Aí tem tudo para o negócio crescer de forma natural e quando você não está presente na empresa, as coisas rodam melhores ainda do que quando você está lá. É ou não é, Zé? Isso é importante. Esse tempo que eu fiquei fora da Atom, a Atom ela é tão inteligente que eu estava num momento de mudanças na minha vida, lá atrás, quando eu me desliguei em um certo momento, e eu precisava entender, e talvez se eu tivesse continuado na Atom, eu não teria evoluído tanto. Eu não poderia colaborar com ela hoje como eu faço. Então, até no momento de desligar, a Atom foi inteligente, que a gente fez o meu desligamento ali, que eu pedi e tal. Eu me preparei, eu fiquei mais forte, comecei a praticar a atividade física ali, a musculação. Eu pude realizar um sonho, que eu fui professor. Eu pude trabalhar numa multinacional. Eu fiz algumas coisas que eu tinha um sonho. É como se a Atom fizesse assim, ó, eu vou te dar uma férias aqui, você curte ela e daqui a pouco você volta. Você acha que isso é intencional, Zé? Não entendo. Acredito que não, mas eu acredito que isso é algo que foi escrito por um ser muito maior do que a gente. Eu acho que eu não mudaria nada dessa história, nada, porque foi tudo muito especial. Eu diria que o José Vicente, que trabalhou na Atom, saiu da Atom, e o José Vicente que voltou à Atom, o seu quociente de inteligência emocional foi multiplicado por 1000. Outras características que mudaram, mas o que mais me chama a atenção do Zé Vicente da primeira fase da Atom para o Zé Vicente da segunda fase da Atom é, sem sombra de dúvidas, o seu quociente de inteligência emocional. Hoje você é uma pessoa muito mais controlada, muito mais... Você dá uns estouros de vez em quando ainda tem o resquício do velho homem, mas você melhorou muito nesse quesito de inteligência emocional, que era o que mais lhe faltava de atributo de liderança naquela época. Até agradeço, pelas palavras, porque eu me esforço muito para melhorar essa questão. Acredito que é um dos pontos mais difíceis, para a gente se melhorar ali, porque mexe muito com o nosso sentimento, e às vezes você tentar contornar uma situação é bem delicado, e você acaba ali perdendo o seu nível de consciência. Então, eu me preparei muito nessa questão de inteligência emocional para poder, tá lapidando ali o diamante, poder melhorar essas questões. E fico muito feliz de ouvir isso, ver que eu estou no caminho certo, porque hoje eu tenho meus mentores perto, por mais que eu fiquei um tempo fora, eu sempre mantive contato com os meus mentores, mas estar perto ali dos mentores não tem como descrever isso. E hoje você tem um porquê a mais, Você tem um porquezinho pequenininho lá no... Hoje eu tenho um porquê aí que é um porquê muito forte. Ele veio em um certo momento ali que faltava. Eu sempre tive, a vontade de ser pai, sempre foi um sonho. E acontece que eu tinha medo. Tinha medo de não ser capaz, de inúmeras coisas que acabam nos limitando. É sempre a síndrome do eu não sou capaz. Exato. E num belo dia, a Tati descobre que tá grávida. Eu falei, poxa, cara,
Aí dá aquele choque, né? Cai Aí pra agora trás, né? Sentou na cadeira, bambeou as pernas. bambeou as pernas, mas eu falei, não, vamos pra cima, agora tem que baixar a cabeça e fazer as coisas acontecerem cada vez mais. Isso trouxe algum impacto na sua vida profissional? Profissional trouxe, porque hoje eu tenho que, né, conciliar ali a vida profissional com a vida do pai. Às vezes, quando a gente não tem um filho, acaba deixando um pouco essa questão, assim, a gente foca um pouco mais no trabalho, mais nos estudos e tal, e às vezes deixa um pouquinho a vida pessoal de lado. E o grande impacto que trouxe também foi a questão do tempo. O tempo passa rápido. Boa. Só que dá pra gente diminuir o tempo. A gente aproveitar os momentos. O que acontece é que muitas das vezes a gente acaba aproveitando coisas e não momentos. E a gente fica conquistando, lutando. Só que a gente esquece o porquê que a gente está lutando. A gente esquece, poxa, mas por que eu estou lutando tanto? Ah, eu queria, sei lá, comprar um carro novo. E muitas das vezes você compra o carro e você nem curte. Então, curte também esses momentos, porque são eles que fazem você cada vez batalhar mais. E hoje o meu pequeno, né, nem tanto que eu dei o nome de Júlio César, tá ali para Já dar nasceu grande? já né? nasceu grande e tal, por essa questão, porque ele fez um processo de transformação em mim muito grande. E ele nem tava ali, né, assim, para eu poder pegar ele no colo e tal. E ele já mudou a minha vida. Eu acho que foi uma O grande Júlio César está com maturidade. quanto tempo? Tá com 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 O mês. Júlio César provavelmente, ainda se ele assistir esse podcast, ele não vai entender nada. Exato. Mas imagina que um dia ele vai ter 15 anos e vai assistir esse podcast e vai ver o papai. Dá um recado para ele na câmera. Fala pro Júlio César de 15 anos. Júlio, olha, cara, você transformou a minha vida. Você fez com que a minha vida tivesse um sentido, um propósito e um porquê curtir cada minuto do meu dia, seja para trabalhar ou seja para brincar com você. Você tornou a minha vida de maneira inefável. Não tem como eu descrever a minha vida pós o seu nascimento, porque é bonito, é bruto, e não há palavras que eu consiga colocar na mesa para poder descrever o porquê esse menino, ele transformou a minha vida. Eu falei isso no podcast, ó, o Vinícius está chorando ali, já pensando no Pablito, né? Não no Pablão, no Pablito. Mas eu falei isso no podcast que nós gravamos com o Marcos Paulo, né? A gente não sabe, eu não tive essa oportunidade de ver o meu avô falando numa câmera. Eu não tenho um videozinho dos meus avós. Eu tenho fotos, né? Dos meus pais, eu ainda tenho alguma coisinha de vídeo e tal. Mas imagina que esse momento nosso aqui vai estar na plataforma, ali nas plataformas, e isso aqui vai estar para a eternidade, né? Exato. Então, um dia teu filho, teu neto, teu bisneto, seu tataraneto vai sentar e vai assistir. Olha, deixa eu assistir o meu tataravô, José Vicente, né? O teu filho com 15 anos vendo você dar esse recado para ele. Cara, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Uma coisa ímpar, muito legal. Comunicar, né? Às vezes a gente... que eu vejo hoje, né, em um grupo de pessoas, tem pessoas que têm histórias lindas, tem uma experiência que, gigantesca, mas guarda. Coloca pra fora, Transborda. porque transborda. O que acontece? Às vezes, o ponto de partida que vai acontecer é através de uma história sua, através de você falar, poxa, tal época aconteceu isso na minha vida, e eu pude fazer isso ou aquilo. E às vezes, o momento que a pessoa está vivendo ali é o mesmo momento que você já viveu. E inconscientemente você acaba virando mentor da pessoa, Exatamente. Você acaba podendo ajudar. Pegando até essa ideia de mentor, a gente tinha marcado uma romaria, né, para uma cidade, em um grupo de amigos, e uma colega me chamou e tal, falou, Zé, vamos lá e tal, quem sabe o quê. Eu, naquela ia, eu não ia e tal. Ela falou, pô, vamos, tal, pra você me ajudar.
E eu comecei a meio que fazer uma mentoria ali com ela, tal, nada tão profissional, mas já comecei a ser mentor dela. E, meu, eu fui tão firme nessa questão que essa pessoa ia conseguir, que eu fiz até uma aposta com ela. Ela fez uma aposta que ela não ia conseguir, e eu fiz uma aposta que ela ia conseguir. A gente tinha ali um percurso de 230 quilômetros, dividido em 2 dias. Bike? De bicicleta. 100 quilômetros em um dia, 130 no segundo dia. E ela falou, pô, não aguento. Eu falei, não, a gente vai treinar. Começamos ali a treinar. E eu lembro que nessa romaria seriam 2 dias seguidos. Então, um dia 100 e um dia 130. No segundo 130. Nenhum dia de treino foi mais que 70 quilômetros. Nenhum dia de treino eu cheguei no 100% do primeiro dia. E nenhum dia eu treinei 2 dias, né, seguidos assim, eu só treinei um dia, depois uma semana eu treinava mais um dia. E eu ia treinando assim. E uma coisa que eu fiz, que eu acredito ser bem legal, eu tirei uma foto, né, para o lugar que íamos, tirei uma foto e deixei colado na minha mesa ali do trabalho. E todo dia eu ficava olhando aquele lugar. É como se eu já estivesse lá, só precisava ir de encontro, né? Philippe Petit usava muito esse método para ele poder realizar as travessias dele, né? Então eu comecei a adotar isso. E eu comecei a adotar isso com essa pessoa também. Eu falei assim, ó, começa a mentalizar lá. E sempre fui, tal. Cara, a pessoa me pagou a aposta. Porque ela conseguiu. Ela ficou feliz de perder a aposta, né? Ela ficou feliz, com certeza. Ela falou, meu... Um dilema. Ela até hoje, a gente conversa, a gente tem muita amizade, assim, e tal. Ela fala, você é o único que acreditou em mim até quando eu não acreditei. Aí eu falei, poxa, cara, fiz a diferença. E olhando para trás, eu tive mentores que fizeram isso. Até quando eu não acreditei, talvez lá numa entrevista, alguém acreditou. Ou quando eu comecei a treinar... Alguém visualizou, mentalizou e acreditou por você. Exato. Quando eu comecei a treinar musculação, eu lembro que eu tinha uma causa que era emagrecer. Comecei a treinar. Daqui a pouco eu fui ver, eu estava fazendo treinamentos de força. Um cara acreditou em mim também. O cara, ele pegou e falou assim, meu, você vai conseguir erguer 200 quilos do chão, que é o exercício terra. Eu falei, cara, não é possível um negócio desse. Eu não tá conseguindo erguer 30, como que eu vou erguer 200? Ele falou, dou 3 meses para você. Eu falei, não é possível. Eu falei assim, é o coach Negão. Eu falei assim, Negão, não é possível fazer um negócio desse. Ele falou, é. Segunda-feira era repetição, sexta-feira era peso. Segunda-feira era repetição, sexta-feira era peso. E inconscientemente... Foi aumentando a carga. Em 2 meses e 2 semanas eu consegui bater 200 quilos. Os 200 quilos. Eu pesando ali 74 quilos, nem eu acreditei. Isso porque alguém acreditou por você e te mentorou para isso, tornando possível. Por isso que é importante nós sermos mentores na vida das pessoas que nós amamos, né? Às vezes, inconscientemente, a gente faz uma transformação sem precedentes na vida das pessoas. Você que está assistindo até agora, está gostando do conteúdo, eu tenho certeza que daqui para frente o negócio vai ferver, o conteúdo vai ficar cada vez melhor. Mas se você está assistindo, está prestigiando, chegou até aqui, é porque você está gostando. Então nós pedimos que você nos auxilie a continuar produzindo conteúdos como esse. Então a primeira coisa que nós pedimos para você é se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante para que o nosso conteúdo possa alcançar cada vez mais pessoas. Além disso, clica no botão de joinha, né, significa que você gostou do conteúdo, e compartilha esse conteúdo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acha que precisam e vão gostar de conhecer esse conteúdo. Para nós isso é muito importante, né? Tem um custo produzir tudo isso aqui e a gente faz de coração, de peito aberto, com muito amor. Não tenho dúvidas que o Zé Vicente está feliz de estar aqui compartilhando com vocês, e a forma de vocês retribuírem, né, ao José Vicente, a mim e a toda a nossa equipe é se inscrevendo no canal, compartilhando e curtindo o nosso conteúdo. Para nós isso tem uma importância sem tamanho, tá bom? Agradeço de coração e vamos continuar aqui com o nosso papo gostoso aqui com o Zé Vicente.
Zé, vou te fazer uma pergunta agora. Recentemente, a Atom realizou um evento de cultura, né? E nesse evento de cultura esteve presente todos os membros da família atômica da Atom. E você foi uma das pessoas que teve a responsabilidade de ser agraciado como um guardião da cultura. Queria que você falasse para nós o que isso significa para você e o quanto você está empenhado em ser um guardião da cultura e o quanto você acredita que isso é importante para todos os talentos da Atom. Acredito que aquele dia foi um grande divisor de águas. Na sua vida? Na minha vida, quanto na vida da Atom. Eu vi as pessoas se transformarem após o evento. Vou pegar a minha história como guardião. Ali eu entendi a responsabilidade que tem de você ter aquele senso de dono. Às vezes as pessoas falam, mas por que eu vou fazer? Ou por que eu não devo fazer? Ou por que eu devo fazer? É fazer. É você colocar empenho e coração. E todas as vezes que eu realizei o meu trabalho, as minhas atividades, que eu nem vou colocar trabalho, vou colocar tarefas ali, porque para mim não é trabalho, é algo gostoso, né, de se fazer. Eu sempre coloquei muito coração, sempre coloquei muito carinho. Eu sou daquela ideia que se não for para fazer com carinho e amor, eu prefiro não fazer. Certo. E aquele momento, quando eu recebi, né, como a medalha ali, o troféu de Guardião da Cultura, mostrou que todo empenho vale. Porque vale muito a pena. Vale a pena se dedicar. Porque a gente sempre vai saber que a gente está sendo visto, que a gente está sendo reconhecido. Às vezes a pessoa fica naquela, mas eu fiz e não fui reconhecido. Não, você foi reconhecido. Mas calma, ainda não chegou o seu momento. Vai chegar, mas continua colocando. E toda vez que eu faço, eu coloco empenho. Então, se eu tenho um recado para dar para as pessoas, coloque empenho no que você tem que fazer. Faça com amor, faça com carinho, porque o resultado vem. Às vezes a gente fica um pouco triste porque não vem no nosso tempo. Mas tudo tem o seu tempo. Então, o recado que eu tenho que dar para as pessoas para alcançarem aquilo que querem é disciplina e empenho. E foi um momento que se tornou uma experiência inefável. Eu, né, que tive toda a minha trajetória aqui na Atom, desde o começo da primeira vez, da segunda, diante de todas as metas que eu queria alcançar ali, isso foi gratificante. Foi algo que me encheu o coração, tornou o meu dia ali, tornou o sentido por que fazer as coisas. E eu tenho muito a agradecer, né? Agradecer aos meus mentores, né? Para quem não sabe, o Ricardo é um dos meus mentores. E hoje, diante de tantas transformações que eu tive na vida, de tantas experiências, eu devo muito a ele. E realmente, eu devo muito a você. Foram momentos, né, desde o começo aqui. Eu lembro a minha primeira conversa ali com você mostrando a ideia das sinapses e tal. Eu falei, tem que ficar perto desse cara aqui, esse cara vai me empurrar para frente. Eu sempre fui um cara que sempre quis aprender muito, eu acho que igual ao senhor, né? A gente tem algumas pessoas que focam no resultado, às vezes financeiro, porque eu vou aprender para eu ter um bom resultado financeiro. Às vezes eu pequei muito por isso, porque eu gosto das experiências, eu gosto de ter o conhecimento para aplicar e ter ali a sabedoria, né? E você é um cara que eu vejo muito isso. Você sempre procurou em desenvolver, em aprender, em obter conhecimento. E isso criou uma conexão ali que me fez ficar mais próximo de você. Então, se hoje eu sou o guardião da cultura, é porque você pôde me ensinar muito sobre isso. E é um prazer poder receber um troféu como esse, né? No entanto, que eu deixo todo dia ali na minha mesa
para eu lembrar, para eu falar, meu, faz sentido, vale a pena, porque vale muito a pena se dedicar. Obrigado, Zé. Para mim é uma honra tê-lo como mentorado, ter como um dos braços direito aqui na Atom. Para mim é uma honra enorme isso aí. Sem apologia, não, sem demagogia nenhuma, né? Apologia Exato. não, demagogia. E fala um pouquinho para nós, Zé, da experiência sua nos palcos milionários da Tati De Angela. Eu não tive a oportunidade ainda de ir lá, já adiei por 2 oportunidades. Estou devendo aí para o Bruno, meu irmãozinho Bruno, um abraço, um beijo no coração. Mas fala como que foi sua experiência lá com a Tati. Não a sua Tati, esposa, a Tati De Angela. E o mais engraçado é que o nome da Tati escreve igual o da Tati mesmo. Olha só. Até o H no T. Eu falo, meu, por que colocou esse H aí? Mas Agora você entende por que do H, tá vendo? É chique. É chique. Foi um momento ali sensacional. Até agradeço, né? Porque você foi uma pessoa que me apoiou a fazer isso. Sempre tive muito vergonha. Eu lembro de um certo momento que eu falei, Ricardo, eu preciso melhorar minha comunicação para poder passar minhas ideias de maneira mais clara, tal. Você, não, faz isso, faz aquilo, isso e naquela. E você veio e me trouxe o Palcos Milionários. Ali foi uma grande realização. Eu cheguei num lugar onde tinha pessoas que, eram palestrantes, pessoas, né, que já estavam no digital, pessoas que estavam falando aí de coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar e tal, pessoas que, viajaram o mundo, pessoas que fizeram a diferença através de uma palavra. E naquele momento no palco eu falei, cara, eu posso fazer muito, mas o porquê fazer? E o legal é que no Palcos Milionários você estava falando e essas pessoas que tiveram todas essas experiências que você falou estavam ali para te ouvir, né? Exato. Que honra, né? Que honra. E o mais legal é que diante desse momento, né, eu vi tantas histórias ali, porque um dos momentos a gente tinha que montar a nossa palestra e eu ali comunicando, né, dividindo a minha palestra com uma pessoa que teve uma história de vida muito bonita. E naquele momento ela contou e me falou e tal, eu falei a minha. No segundo dia, quando eu fui apresentar a minha palestra, ela chegou e falou, o que você fez com o seu storytelling? Eu falei, meu Deus, acabei, o negócio estava bom, estraguei, já comecei a me sabotar. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, o seu storytelling estava assim, ele foi para esse tamanho, cara. Você colocou uma experiência aí que, eu falei, nossa, não é possível. Então ali eu tive a ideia de que eu posso ajudar muito o mundo, o planeta, né? Eu posso ajudar as pessoas. Demais. E recentemente eu comecei a fazer alguns vídeos graças Eu tô te acompanhando ali e tal. Inclusive aquele da ampulheta ali ficou sensacional. Parabéns. Da questão do tempo, né? Então eu aproveitei muito aquele momento dos palcos ali, até também quero agradecer ao Bruno, porque, me recebeu muito bem. Cara extraordinário. Cara, Bruno, né? O cara me tratou ali, que nem irmão mesmo, né? É irmãozinho. Irmãozinho. Fiz um irmão lá também, né? Um cara que... Zé Roberto tava lá? O Zé Roberto não. O Zé Roberto não, tava a Poli Xeren, ela vai palestrar agora também. Mas eu conheci um cara que tem praticamente o mesmo nome que o meu, nasceu praticamente no mesmo dia que eu, os nomes dos nossos avós são iguais. Falei, cara, acho que... Onde você tava, né? O cara lá do sul de Santa Maria. Mas voltando nessa questão do palco ali, que experiência foi aquilo. Eu tive ali e através daquele momento eu vi que eu posso transformar vidas. Eu até quero compartilhar que eu estou até prestando uma mentoria para uma empresa, né, do setor de autopeças de carro, de carros importados ali,
high ticket um pouco. Legal. De high ticket. Quando Então, você tem mentorado dando mentoria, sinal que você está no caminho certo. Falei, opa, o cara falou, cara, eu sei que você tá num lugar assim, assim, assado, você tá perto de, né, dos meus mentores ali. Eu preciso de um cara que tem essa visão para me ajudar a alavancar o meu negócio. Você vai ver, Zé, que daqui a pouco, onde você for, vai vir pessoas atrás de você pedindo mentoria, dica, coaching, o tempo todo. Exato. E o tempo todo você sabe que você tem condições, você não tem condições físicas de atender a todo mundo que te pede ajuda. Mas se você sabe que você tem a palavra, você tem a chave que falta para destravar o negócio dele. Isso vai acontecer com muita frequência na tua vida. E o Palcos me permitiu isso, né? Essa questão de poder levar a minha comunicação lá. Então, o Palcos foi ali também. Eu sempre gosto de usar as viradas de chaves, divisor de águas, porque muda. E a gente tem que estar nessa constante evolução, constante mudança. Porque é isso que vai fazer quem somos, né? Quando é até meio frio eu dizer isso, mas o que vão dizer quando você morrer? Que vai Qual estar é a escrito no diferença seu que você lápide. fez pelo mundo? Qual legado você vai deixar, né? Qual é o legado? Pode ser para uma pessoa, pode ser para o seu filho, pode ser para sua mãe, para o seu pai, né? Que às vezes alguma coisa acontece no meio do percurso, a gente sabe como é a vida, mas qual que é a sua história? O que você deixou ali de legado? O que você deixou de diferente para o mundo olhar e falar, meu, esse cara fez isso e tal, que não sei o quê. Fica pra gente pensar aí. Pessoal, tá muito gostoso o nosso papo aqui com o José Vicente, o nosso convidado da vez. Tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo que está assistindo e tem conteúdo aqui para mais uns 3 ou 4 podcasts e com certeza ele volta aqui conosco, não tenho dúvidas. E agradeço mais uma vez a todos que estão assistindo, prestigiando até aqui o conteúdo. Não se esqueçam, é muito importante para nós, se inscrevam no canal, né? Curtam o conteúdo, compartilhem com seus amigos, com as pessoas que você amam. Essa é a nossa forma de entender que nós estamos no caminho certo e é a forma de você nos ajudar a fazer com que esse conteúdo e outros conteúdos similares a esse cheguem a cada vez mais pessoas. Esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo, transformar vidas, e vocês nos ajudam a transformar vidas curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, tá bom? Nosso papo está chegando no final, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a NET Empreendimentos Imobiliários, os dados dela vai aparecer aqui no rodapé. A NET é uma oportunidade ímpar para que você possa fazer os seus investimentos no mercado imobiliário, com risco minimizado, porque você não vai comprar um terreno e construir, você vai aportar o teu capital numa empresa, sabendo qual é o empreendimento, qual é o loteamento, qual é a construção que vai ser feita, e você vai ter um percentual desse empreendimento, que depois retorna ou na forma de dinheiro, com retorno aí superior a 100% aí em 2 anos. Assistam um podcast do Claudinei e do Thiago, que vocês vão entender mais detalhes, ou vocês podem ter o retorno do teu capital em terrenos, em imóveis, e até mesmo continuar investindo até chegar ao ponto de construção. E agradeço também ao nosso patrocinador Atom, plastômeros e elastômeros especiais de alta performance, que é uma das líderes mundiais na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de elementos de vedação customizados de alta performance. Eu vou devolver a palavra agora para o nosso convidado de hoje, José Vicente, para que ele possa fazer as considerações finais, mandar um beijo aí para quem você quiser mandar. A palavra é toda sua, José Vicente. Quero primeiramente agradecer, né, a vocês por me convidarem para poder compartilhar um pouco da minha história, mostrar que o quanto é importante a gente falar, né, comunicar sobre nós mesmos e elevar as histórias. Eu queria deixar um recado. Para você que está nos assistindo. A partir de agora, comece a aproveitar cada momento. A vida, ela não é curta. A vida, ela é longa. O que faz ser a vida longa é a gente curtir cada momento. Então, saiba
aproveitar cada minuto. Você vai ver como a sua vida é longa. Você vai poder olhar para trás e sentir orgulho de você, sentir orgulho da sua história. E assim como eu, sinto orgulho da minha história, sinto orgulho das pessoas, né, que eu estou em volta ali. Você, né, a Tati, o Eduardo, os meus pais, o Júlio. São pessoas que fazem eu querer que algo aconteça, tem um porquê eu fazer tudo isso. Então, e eu quero agradecer a todos que nos ajudam a melhorar o planeta, né? Melhorar o mundo em que estamos vivendo. Eu acredito que isso faz a diferença. Às vezes, eu vou até citar um negócio que um pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. É fazer com coração, é fazer com amor. Então eu quero agradecer a todos que sempre estão nos apoiando a melhorar. E obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, pelos ensinamentos, porque hoje eu sou quem eu sou, mas eu devo muito a você. Você pôde me ajudar muito. E é um prazer hoje eu poder estar sentado aqui, podendo conversar, né, de uma maneira tão aberta, né, olho no olho ali e tal. Obrigado por tudo que você fez por mim. Quero te agradecer de coração. Você mudou a minha vida. Foi uma das viradas de chave. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Me sinto lisonjeado por isso. E pode ter certeza absoluta que cada vez que eu fui um agente de transformação na sua vida, você também estava sendo um agente de transformação na minha vida. Muito obrigado também. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Né? Agradeço de coração a todos vocês e estejam conosco no nosso próximo episódio. Zé Vicente, abraço, meu irmão. Obrigado, Tamo junto até depois do fim. Até depois.